Do que? Do que antes? Boa noite a todos. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2016, daremos início à 44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Inês Satia Okoyama Kawamoto, ausente. Heitor Pereira Sansão, ausente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, ausente. Jorge Justino Alves, presente. Cleito Costa Peniche, presente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, ausente. Luiz Marcelo Comerão, presente. Raul Moreno Calazans, ausente. Célio Pereira, presente. Cezinha, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 07/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1586/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar alterando a LOA 2016, a LDO 2016 e o PPA para exercício de 2016 e da outras providências. Ofício número 08/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1587/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, alterando a LOA 2016, a LDO 2016 e o PPA para exercício 2016 e da outras providências. Ofício número 05/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, convidando os senhores vereadores para participar de audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais para o terceiro trimestre de 2015, que realizar-se-á no dia 26/2, às 18 horas, nesta casa. Os ofícios 007, encaminhando o projeto de lei 1586, e o ofício 008, encaminhando o projeto de lei 1587, às comissões permanentes para análise e posterior parecer. O ofício 05/2016, à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção 20/2016, vereador Xavier Rufino de Oliveira. Moção de aplausos ao funcionário Ângelo Celestino Zanon, pelo extraordinário atendimento ao público, recorre à agência do INSS de registro. 22/2016, vereador Roberto Stuck Duarte. Moção de aplauso à empresa Som da Ilha, pela sonorização e iluminação do Carnaval Registrense. Encaminho para a ordem do dia. Requerimento 03/2016, vereador Roberto Stuck Duarte. Requerer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Registro cópias do documento referente ao certame de aquisição de mesas, cadeiras, gaveteiros e armários para uso desta Câmara Municipal. Oficie conforme requerido. Indicações 59/2016, prejudicada pela ausência da vereadora. 72/2016, vereador Oswaldo Sérgio Machado, serviço de limpeza e capina na Rua 6, conjunto habitacional Alzira Pacheco Lomba Cotona. 73/2016, do mesmo vereador, construção de calçada na Rua 6, conjunto habitacional Alzira Pacheco Lomba Cotona. 74/2016, do mesmo vereador, serviço de recuperação asfáltica na Rua Irmã Doroti Stang, conjunto habitacional Alzira Pacheco. 75/2016, do mesmo vereador, serviço de capina e limpeza na área verde localizada entre as ruas Vereador Miguel Veiga, Elias de Lima, conjunto habitacional Alzira Pacheco. 76/2016, do mesmo vereador, implantação de uma academia ao ar livre na área localizada na Rua Miguel Veiga, conjunto habitacional Alzira Pacheco. 77/2016, do mesmo vereador, serviço de limpeza e capina na Rua Antônio José do Prado Verde, bairro Jardim, bairro Ieji Matsumura.
78/2016, mesmo vereador. Melhorias na iluminação pública na rua Antônio José de Prado Verde, bairro Eiji Matsumura. 79/2016, mesmo vereador. Pavimentação asfáltica na rua Marival de Oliveira, bairro Eiji Matsumura. 81/2016, do mesmo vereador. Serviço de pintura e de sinalização horizontal na Avenida Franco Montoro, no trecho específico do loteamento Jardim Paraná. 82/2016, vereador Heitor Pereira Sansão. Limpeza e patrulhamento na Rua 4, no Jardim São Conrado. 83/2016, do mesmo vereador. Patrulhamento no bairro Jardim Vitória. 84/2016, do mesmo vereador. Gestões da Secretaria competente junto à Electro para troca de um poste podre e mudança de lugar na Rua Jurandir Faria da Costa, em frente ao número 121, no bairro Nosso Teto. 85/2016, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Serviço de recuperação asfáltica na Rua Bauru, bairro Jardim São Paulo. 86/2016, do mesmo vereador. Serviço de capina e limpeza na Rua Taubaté, bairro Jardim São Paulo. 87/2016, do mesmo vereador. Construção de calçada na Rua Taubaté, bairro Jardim São Paulo. 88/2016, do mesmo vereador. Serviço de limpeza de bueiros na Rua Abel Cordeiro de Heróis, bairro Jardim América. 89/2016, vereador Luiz Marcelo Comerão. Notificar o proprietário do terreno localizado próximo à UPA, às margens da rodovia SP-139 em Peiraíde, para que providencie a roçada e limpeza. 90/2016, mesmo vereador. Serviços periódicos de manutenção, patrulhamento e roçada nas ruas do Jardim das Palmeiras. 91/2016, do mesmo vereador. Estudos objetivando a construção de um calçadão, passeio público na Avenida Clara Janó de Souza, altura número 2512, Vila Romão. 92/2016, do mesmo vereador. Proibição do trânsito de caminhões articulados dentro da cidade, centro e bairros urbanos, de acordo com o artigo 150 do Código de Posturas do município. 93/2016, do mesmo vereador. Limpeza e varrição periódica na Rua Abelardo da Costa Cardoso, conjunto Eiji Matsumura, bem como limpeza das sarjetas e boca de lobo. 94/2016, do mesmo vereador. Limpeza e varrição periódica na Rua Antônio dos Santos Pereira, conjunto Eiji Matsumura, bem como limpeza das sarjetas e bocas de lobo. 95/2016, vereador Cleito Costa Peniche. Serviço de limpeza e roçada na Rua Taubaté, Jardim São Paulo. 96/2016, do mesmo vereador, 96/2016, vereador Célio Pereira. Asfaltamento da Rua das Garças no Jardim Rattori. 97/2016, do mesmo vereador. Pintura da guia com cor amarela em toda a extensão da primeira quadra do lado esquerdo da Rua Celso Xavier, de quem parte da Rua José Antônio de Campos. 98/2016, do mesmo vereador. Instalação de um quebra-molas na estrada do Capinzal, mais ou menos 200 metros para chegar na BR, onde temos o retorno. 99/2016, do mesmo vereador. Instalação de uma faixa de pedestre elevada igual a que temos próximo à Rua Peru, na Vila Ribeirópolis. O local seria na Avenida Prefeito Jones Banks Leite, em frente às lojas americanas. 100/2016, vereador Cleito Costa Peniche. Serviço de patrulhamento e cascalhamento no decorrer da via do bairro Boa Vista Estrada. 59/2016, vereador Inês Satio Koyama Kawamoto. Melhorar o acabamento do batente de alumínio da porta de acesso ao anexo onde se encontra o consultório odontológico. A extremidade do batente próxima à fechadura deverá ser arredondada para evitar acidentes. As indicações ora lido, oficies conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da pauta a ser deliberado na ordem do dia. Projeto de lei número 001/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos servidores da Câmara Municipal de Registro de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 0002/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal aos agentes políticos do Poder Legislativo de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 003/2016, que
que altera dispositivos da Lei Municipal número 1146, de 25 de maio de 2011, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 1475/2014, que regulamenta políticas para a juventude e cria o Conselho Municipal da Juventude, CMJ, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Moção de aplauso número 020/2016, vereador Xavier Rufino de Oliveira ao funcionário Ângelo Celestino Zanon, pelo extraordinário atendimento ao público que recorrem à agência do INSS de registro. Moção de aplauso número 022/2016, vereador Roberto Stuck Duarte, a empresa Som da Ilha, através de seu proprietário, senhor Paulo de Tarso Belizigian, pela sonorização e iluminação do Carnaval Registrense. Os projetos, materiais constantes na ordem do dia, na pauta, encaminho para a ordem do dia. Nós temos uma inscrição para a tribuna livre, o senhor Otávio Dias da Rosa Shimoda, mas me parece que não se encontra ainda no plenário da casa. Solicita ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em falar em pequeno expediente. Não há. Solicita ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Inês Satio Koyama Kawamoto, presente. Heitor Pereira Sansão, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, presente. Jorge Justino Alves, presente. Cleito Costa Peniche, presente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, ausente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, presente. Cezinha, presente. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Lei número 001/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos servidores da Câmara Municipal de Registro, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais. Em discussão, o projeto de lei 001/2016. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a confecção dos respectivos autógrafos e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 002/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos agentes políticos do Poder Legislativo e de autoria da mesa diretora, com parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais. Em discussão, o projeto de lei 002/2016. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a confecção dos respectivos autógrafos e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 003/2016, que altera dispositivo da Lei Municipal número 1146, de 25 de maio de 2011, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais. Senhor presidente, só para avisar a chegada do nobre vereador Maurício Martins. Ok. Em discussão, o projeto de lei 00/2003/2016. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a confecção dos respectivos autógrafos e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 1475/2014, que regulamenta políticas para a juventude e cria o Conselho Municipal da Juventude, CMJ, e dá outras providências,
de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Em discussão o projeto de lei 1475/2014. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Determino a confecção dos respectivos autógrafos e posterior envio ao Executivo Municipal. Moção de aplauso número 020/2016. Vereador Xavier Rufino de Oliveira, ao funcionário Ângelo Celestino Zanon, pelo extraordinário atendimento ao público que recorre à agência do INSS de registro. Em discussão, moção de aplauso 020/2016. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Moção aprovada por unanimidade. Oficie-se. Moção de aplauso número 022/2016. Vereador Roberto Stuck Duarte, a empresa Som da Ilha, através de seu proprietário, senhor Paulo de Tarso Bilizidian, pela sonorização e iluminação do Carnaval Registrense. Em discussão, a moção de aplauso 022/2016. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco-a em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme aprovação. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores escrita em explicação pessoal. Vereador Cleiton Costa Peniche. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cleiton Costa Peniche. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, público que nos acompanha através da internet, site oficial da Câmara Municipal de Registro e outras mídias, venho a esta tribuna, nesse momento, para saudar os nossos militantes que estiveram trabalhando na conquista da votação em primeira etapa, na semana passada, e agora a votação da redação final do projeto de lei que estabelece as políticas públicas para a juventude e cria o Conselho Municipal de Juventude. Nós temos aqui uma equipe que se debruçou. Em nome da Suzana, eu quero deixar minha saudação a todos os jovens que estiveram participando dessa luta, estiveram à frente dessas discussões, desses debates que foram feitos no âmbito desta Casa de Leis e fora daqui, para que nós pudéssemos ter uma lei mais adequada à realidade do jovem possível aqui no município de Registro. Então, é uma construção conjunta, foi um processo árduo, a gente sabe disso, muitos contratempos, muitos momentos felizes, muitos momentos tristes, muitos momentos de batalha, para que nós chegássemos então à aprovação em 2 etapas desta tão importante lei para o município de Registro. Então a juventude, já falei na semana passada e retomo essa discussão, a juventude a partir daqui passa a ter mais uma ferramenta na conquista dos seus direitos e na garantia do seu espaço de participação dentro do governo municipal, ou seja, um canal, uma maneira dele dizer o que é importante para a juventude e de dizer que ele também quer participar do processo, dando ideias, dando sugestões, se colocando à disposição do governo municipal para apontar quais caminhos seguir no atendimento a esse público, a esse segmento que é o segmento da juventude. Quero saudar também os funcionários públicos municipais que estão presentes no plenário e dizer que, um pouco antes de eu utilizar a tribuna, nós fizemos aqui, participamos do processo de votação de alguns projetos de lei, alguns já conhecidos pela população registrense, porque foram divulgados através de alguns canais, inclusive eu postei no meu Facebook, que nós estaríamos votando um projeto que eu chamaria de projeto de valorização dos servidores públicos que trabalham na Câmara Municipal de Registro. Ou seja, nós aqui também temos funcionários efetivos, concursados, de carreira, e que precisam ter, segundo a lei, pelo menos a revisão geral anual, concedida todos os anos. Ou seja, aquela correção das perdas inflacionárias que ocorre num determinado mês estabelecido e pré-fixado em legislação municipal também. Bom, votamos o projeto. Aprovamos aqui o projeto, concedendo os 10,71% de reajuste.
a mesa muito bem atuou, com celeridade, tempestivamente, ou seja, no tempo certo, apresentando o projeto de lei para que nós, vereadores, pudéssemos receber e apreciar. Isso se chama valorização. Queríamos nós, vereadores, além da revisão geral, além da correção das perdas inflacionárias, conceder também um aumento real, porque os servidores merecem, aqueles que trabalham. Nós somos vereadores, estamos aqui no exercício do mandato, e se não formos reeleitos em dezembro, nós estamos saindo. Mas o servidor que trabalha aqui, é efetivo, ele continua na sua carreira. Ele aprende dia após dia e vai levar isso para continuar colaborando no desenvolvimento do Poder Legislativo. Esse servidor merece ter, além do reajuste, um aumento real. Mas também nós não somos hipócritas de dizer que não existe uma crise no país. Existe. A condição econômica do país não é das melhores. A situação não é. Portanto, conceder um aumento real nesse momento, talvez não fosse o mais adequado. Pelo menos as perdas inflacionárias nós precisaríamos conceder. E foi o que a Câmara fez. Foi o que nós acabamos de votar. Além disso, o vale-refeição, valor pré-fixado de R$15 dia, ou seja, o servidor da Câmara Municipal, trabalhando todos os dias do mês, um período de 22 dias, vai perceber o vale-refeição no valor de R$330. É o valor acumulado do vale-refeição. É uma forma de valorizar também. O servidor de carreira que está aqui na casa, trabalhando aqui, atuando, merece ter uma refeição digna, merece ter um apoio, um aporte financeiro, só para concluir, senhor presidente. 30 segundos, vereador Cleiton. Um aporte financeiro digno para poder trabalhar. Da mesma forma, nós queremos que os funcionários da prefeitura sejam valorizados. Da mesma maneira, nós queremos ver o projeto de lei que concede o reajuste salarial ao funcionário público que atua na prefeitura, no Poder Executivo. Os do Legislativo estão sendo contemplados, nós queremos ver o do Executivo também ser contemplado. Nós estamos aguardando isso, estamos esperando isso. Vimos que, na pauta de hoje, nós temos aqui 2 projetos do Executivo que estão entrando para votação. Estão sendo encaminhados aqui para que a gente possa apreciar e votar. Mas o projeto de reajuste ainda não está sendo recebido oficialmente. E nós consideramos isso muito ruim, porque da mesma forma como esses projetos merecem ser votados e apreciados, o projeto de reajuste merece ser votado e apreciado. E o funcionário público municipal que atua na prefeitura também merece saber do que está acontecendo e o que vai ser feito com o salário dele. Só para concluir, eu quero dizer que eu acabei de assinar um manifesto e decidindo por não votar nenhum projeto de lei do Executivo, enquanto o projeto de reajuste do salário dos funcionários da prefeitura seja protocolado e recebido nessa casa. Nós, alguns vereadores, assinaram esse manifesto e nós estamos tomando essa decisão de só apreciar o novo projeto do Executivo depois que o projeto de lei de reajuste der entrada nessa casa. É uma maneira de tratar isso com justiça. Votamos os outros projetos, podemos apreciar os outros projetos, mas desde que esse também esteja na casa para a gente poder fazer a nossa análise. Então, eu mais uns pares tomamos essa decisão e eu estou comunicando. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância, e fica aqui o meu posicionamento em relação a esse manifesto, que eu acabei concordando também, para que os funcionários da prefeitura também sejam valorizados. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Xavier Rufino de Oliveira. Senhores e senhoras, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, na pessoa do nosso amigo, sempre vereador dessa casa, Dito Castro, quero cumprimentar os demais, em especial os funcionários da prefeitura, que hoje estão aqui, dando o prazer de estar conosco aqui, assistindo a essa sessão. Mas volto aqui à tribuna, senhor presidente, como já fiz um pacto de toda a sessão,
Estou com dó do meu amigo, meu colega de bancada aí, o Heitor, mas não tem jeito, eu tenho que ir para cima do senhor. De novo, eu quero que o senhor peça ao executivo que compre material que eu vou fazer aquela canaleta da rua Lúcio Marques. Não adianta ficar com essa aberração e não querer fazer. Eu vou cobrar aqui sem cessar. Se não quiserem fazer, eu faço, mas compro o material que eu faço. Eu dou um jeito e vou fazer. É uma canaleta, pessoal, na rua, que já existia, foi recapeada a rua, cobriu a canaleta, a água vai na garagem do morador mais próximo e não querem fazer. O pior de tudo, que foi em março de 2014, que a técnica Luciana Sugunushita, ela deu o parecer favorável para a canaleta, que tinha que ser feito, e até agora não foi feito. Então, veja bem, foi pago funcionário para ir lá, combustível para ir lá, papel para fazer essa bobeira, porque não adianta escrever e não cumprir. Se fosse uma coisa exorbitante, tudo bem, é falta de vontade. Não quer fazer mesmo. Então, eu vou ficar cobrando aqui. E pegando o gancho nessa cobrança da canaleta da rua Lúcio Marques, também irei cobrar ali atrás do Mercado Tijuca daqui da rua Wilde José de Souza, onde tem uma cratera lá muito grande e que está cheio de água. Com esse negócio do tal da zika, vai zicar. Hein? Se não tomar providência, nobre vereador, senhor presidente, vai zicar as coisas. Então, seria muito bom, é tão simples. Senhor presidente, nobre vereador, senhor presidente, ia pedir para o senhor, se caso pudesse, chamar de novo o presidente do sindicato, que chegou um pouquinho atrasado, assim, que Vossa Excelência mandou chamar, para nós ouvir o que ele tem para fazer, para o senhor ouvir o plenário, ele já se encontra aqui, seria muito bom a gente poder ouvir. Outra coisa que me traz aqui, senhor presidente, gostaria nesse momento de parabenizar duas pessoas nesse processo tudo do reajuste salarial, reposição salarial do município de Registro. O nobre vereador Raul Calazan, que trouxe um gráfico, uns dados aí importantes, para nós, para alertar nós, para abrir a nossa mente, que há possível, sim, tem condições do município dar essa reposição salarial, que não quer dar, mas tem condições de dar, ele tem um gráfico, tem os dados aí. E outro é um senhor por nome de Flávio, funcionário da prefeitura. Até, senhor presidente, eu ia colocar o vídeo que ele pôs na rede social para falar, mas não tive contato com ele, pedi autorização se poderia pôr aqui no Data Show para ver o clamor. Pode pôr? Está me autorizando. Na quinta-feira que vem eu coloco. Senhor presidente, é o clamor, é o desespero, ouvindo, parabéns, meu amigo. Temos que espernear. Vai sair alguma coisa? É difícil. Quando não tem, ainda, para concluir, senhor presidente, quando não tem, ainda vamos. Mas quando tem e não quer dar, é uma aberração. É um tiro no pé que essa administração está fazendo. Os R$15 por dia do vale de refeição do funcionário da Câmara, se não me engano, equivale a um mês do funcionário da Prefeitura. Isso é uma aberração. O pior de tudo, eu fui
pego aí por um amigo nosso, que é amigo do pessoal da prefeitura, que alguém, que não posso falar o nome aqui, bateu no peito. Samuel não deu aumento 4 anos e ganhou a eleição. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Aurélio Portela. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Marcos Aurélio Portela. Boa noite a todas e a todos, trabalhadores da Prefeitura Municipal de Registro. Com muita tristeza que a gente, com alegria, receber vocês aqui unidos, né? Mesmo que com o nível de perseguição mais alto que a gente viu na história de registro para funcionário, mas aqui unidos e brigando pelos seus direitos, né? E que às vezes é atendido, às vezes não. No caso do governo atual, agora é a crise. Para quem não sabe, uma cidade igual Registro pode receber aumento em alimento, aumento no mercado, mas em termos de arrecadação, município, não existe crise para Registro. Arrecadação de ISS, arrecadação de IPTU, que subiu bem, não cai. Foi comprovado, a gente conhece a contabilidade da prefeitura, a gente foi fazer esse estudo e sabemos que dá para dar aumento. Se não dá, se não deu é porque não quer. E aí, como se justifica o primeiro ano? Ah, estava muito ruim, deixaram dívida para trás, não dá para cobrir. Tá bom, não dá aumento, mas repõe a infração. Pelo menos não vai defasando. Não repôs. Segundo ano, deram uma reposição metade do valor do que era para repor. O terceiro não teve. O quarto ano agora é 10,8. Estão querendo dar 3. Ninguém está aqui falando de aumento. Está falando só de reposição das perdas. Senão isso vai virando uma bola para o futuro. Tem que recuperar tudo de novo. São modelos diferentes de governar, né? Um modelo que faz um plano de carreira, que se preocupa com o funcionário, e outro modelo que cuida do centro da cidade e das cobranças, e muitas cobranças de IPTU, que chegaram às nossas casas, que vamos ter que pagar. A arrecadação subiu, né? Nada com exagero, mas não foi pouco. Dá para se priorizar o aumento do funcionário público, e é assim que a gente é tratado, né? Um governo cuida da parte humana e o outro cuida do que interessa, do centro da cidade, de uma minoria, e o trabalhador, que é o que verdadeiramente carrega, eu não digo nem o piano, que o piano é coisa de gente que tem mais abastado, mais rico. O trabalhador carrega a pedra mesmo nas costas. A pedra, a perseguição, né? Ser mandado embora por nada, né? Muitas vezes, e é assim que a gente está vivendo. Tortura, ditadura. Parece que está camuflado, mas existe, né? Não duvidem, não duvidem disso, e vocês sabem melhor que eu, né? Então, como falei, governo passado, funcionários, não foi mil maravilha, poderia hoje estar sendo melhor, se a gente tivesse continuado, mas não tivemos, não foi assim que a maioria quis e temos que respeitar, né? Dobrou as vagas em creche, abriu as escolas rurais. O governo de hoje fecha as escolas rurais, estagnou as vagas em creche. Poços artesianos, de 200 mil, aí não tem dinheiro para dar aumento. Poços artesianos não é um só, são mais. No meio do nada, água para quem nem pediu e nem precisa, porque se fosse para a escola, que está lá onde está o poço artesiano, a exemplo do Indaiatuba, a escola, depois de 36 anos, inaugurou um poço em dezembro e fechou em janeiro. Então, fecha as escolas rurais, as estradas rurais estão péssimas, o agricultor familiar não está fornecendo para a merenda, então piorou a merenda escolar, né? Antes nós tínhamos o agricultor familiar, nós tínhamos até um programa chamado Segundo Prato,
né? O aluno chegava, tomava o café da manhã, saía, almoçava, quem chegava almoçava e saía tomar do café. Hoje, mal está tendo o primeiro prato. A exemplo, para quem quiser saber, nobres pares, tive reclamação dos pais da Escolinha da Pedreira, que está sem merendeira, até ontem pelo menos, e as faxineiras lá preparando chá, bolacha para as crianças comer, porque não tem alimentação escolar, que não era nem merenda, era alimentação escolar. Então, agricultor familiar sem estrada, sem poder entregar, sem poder produzir, entregar seus alimentos, e nós comprando enlatado, salsicha, quando tem. Para vocês terem uma ideia, já falei aqui outras vezes, vou repetir, há uns tempos atrás, os quilombolas, o quilombo do Peropá, vai encerrar, senhor presidente? 30 segundos, vereador Os Marcos. quilombolas receberam um carro, uma Fiorino não é um carro pequeno, né? Com um ajudante e um motorista, lá no quilombo do Peropava, para entregar um frango, daqui lá dá mais de 1 hora, estrada ruim, para entregar um frango e 1 quilo de sal. É assim que estamos vivendo. E ai daquele que falar alguma coisa. Hoje visitei uma creche com vazamento, rachadura, a laje com 10 centímetros de rachadura, arriscado cair em cima das crianças. Logo quando a gente chega, as pessoas perguntam o que vocês estão fazendo aqui. Porque o funcionário, ele está com medo, né, de alguém, porque sair a creche dele, que ele trabalha aqui falada, ele ser prejudicado. Mas não é, os pais sabem, os alunos sabem. Não adianta, não dá para esconder. Não dá para esconder. É só se não quiser ver mesmo, né? E assim por diante, né? A gente investiu em SESI, Senai, Sesc, e o esporte acabado em registro. Não existe esporte em registro. Futebol tocado às duras penas, né? E estamos passando realmente os momentos mais difíceis, né? O último ano desse governo, né? As piores estradas que eu já vi na minha vida, as estradas de terra, tanto no centro quanto no rural, né? Estou com diversas fotos, o registro diário, os jornais, tudo com as fotos. Estou encerrando, senhor presidente. Com as fotos todas aí para quem quiser ver. Aí não é só aqui a oposição que está dizendo isso. E sobre a pauta dessa casa, sigo na mesma linha do vereador Creito e dos demais, que odeio dizer isso, mas a gente vai fazer o possível para travar as pautas dessa casa, o que puder fazer, até que pelo menos, não deixar de votar, até que pelo menos o senhor prefeito mande uma comissão para discutir aqui o real, pelo menos as percas da infração do trabalhador, que a gente sabe que tem condições de acontecer. Pelo menos as percas da infração. Não estão pedindo aumento, estão pedindo só as percas da infração. Então, senhor presidente, então hoje a gente rompe com os projetos dessa casa, a partir de hoje. Quem quiser votar a favor, cada um de vocês verão quem é quem aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Raul Moreno Calazans. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Raul Moreno Calazans. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Oswaldo, senhores secretários, vereador Cezinha, vereador Marcelo, nobres colegas, público que nos prestigia e que, com a sua presença, e os que nos acompanham pela internet, meu boa noite a todos. Uma especial saudação aos servidores públicos presentes nesta casa. Como disse o vereador Marcos, sabemos que não está fácil fazer mobilização de servidores com o nível de perseguição, de ameaças, de toda sorte de coisas que têm acontecido nesta administração. Colegas, hoje votamos, e corretamente, tenho certeza que os servidores da prefeitura que aqui estão também concordam, que a Câmara agiu da maneira correta em aprovar a revisão geral anual, a reposição das perdas inflacionárias, no índice de 10,71%, para os servidores da Câmara Municipal. E para os vereadores também. Um outro projeto de lei deu o mesmo índice no subsídio dos vereadores. É importante não omitir esse fato.
É correto porque a Constituição assim prevê. E também seria correto que o senhor prefeito municipal fizesse o mesmo com relação aos servidores da prefeitura municipal. Infelizmente, alguns colegas estão dizendo, mas calma, nem chegou o projeto aqui ainda. Infelizmente não chegou, porque o mês termina a semana que vem. O pagamento do pessoal é a semana que vem. A semana que vem esse pagamento já deveria vir com a revisão e o reajuste de 10,71%. Já deveria. Então, se não veio, está atrasado. E quando vier, a informação que temos da negociação feita pelo sindicato e representantes com a equipe do prefeito, porque, infelizmente, o prefeito não se dispõe nem em conversar diretamente com o trabalhador. Ele manda os outros. Ele manda o financeiro, o administrativo, o jurídico, mas ele não vai lá. Os estudos apontam que só pode dar 3%. Essa foi a proposta. Foi a proposta apresentada para o sindicato. Tive aqui na Assembleia de sexta-feira, o sindicato colocou essa proposta em votação, que foi rejeitada. Foi rejeitada. Os servidores não querem os 3%. Querem, no mínimo, a reposição das perdas inflacionárias. Estão perdendo 10,71%. É por isso que nós tomamos a iniciativa, 6 vereadores desta casa, né, de assinar o seguinte manifesto, que passo a ler agora rapidamente, senhor presidente. Manifesto de apoio aos servidores da Prefeitura de Registro. A Lei 1406, de 18 de março de 2014, estabelece o mês de fevereiro como data base para a concessão de revisão geral anual dos servidores públicos municipais de registro, direito garantido pela Constituição Federal no artigo 37, inciso 10. Até o momento, o prefeito não encaminhou para a Câmara o projeto de lei concedendo a revisão geral anual. Em negociação com representantes dos funcionários, foi dito que a administração não teria condições de conceder a reposição das perdas inflacionárias e que poderia conceder apenas 3%. Os dados referentes às receitas do município, extraídas de sites oficiais da União, Estado, município, demonstram que não houve queda da receita. Pelo contrário, o ICMS aumentou 14% e o IPVA 13%. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54% das receitas correntes líquidas para gastos com folhas de pagamento de pessoal, enquanto a administração municipal fechou 2015 comprometendo 39,7% com pagamento de servidores. Essas considerações são suficientes para concluir que a Prefeitura de Registro tem condições financeiras e margem legal suficientes para conceder a revisão geral anual dos servidores, no mínimo com o índice apontado pelo IPCA e IBGE, 10,71%. Para concluir, senhor presidente. 30 segundos, vereador. Só mais um parágrafo. Apoiamos os servidores da Prefeitura de Registro na justa reivindicação de revisão geral anual, com a reposição das perdas inflacionárias minimamente. Para concretizar este apoio, nos comprometemos em obstruir as votações da Câmara Municipal de Registro, não aprovando nenhum projeto de lei de iniciativa do prefeito, enquanto não houver a resolução da situação dos servidores municipais. Assinam esse manifesto os vereadores Roberto Stuck Duarte, o vereador Chavico, o vereador Marcos Aurélio Portela, o vereador Cleiton Peniche, o vereador Maurício Martins e eu. Nós demonstramos, inclusive deixei cópia, né, a queda no índice de aplicação dos recursos na folha de pagamento diante das receitas correntes líquidas, que no ano de 2012 fechou em 43,7%, e que de lá para cá vem caindo ano a ano, o que demonstra a falta de prioridade dessa administração
com os servidores públicos municipais. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Meu boa noite a todos. Força, servidores municipais, nessa luta. Estaremos juntos e o compromisso desses vereadores é em votar contra os projetos, independentemente da matéria. Não pelo mérito, mas como forma de pressão para que o prefeito atenda a justa reivindicação. Muito obrigado, senhor. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos e a todas que se encontram nessa casa de lei, uma casa repleta de funcionário público. Podia ter todas as sessões, realmente vocês participando, para ver quem é quem nessa casa. Senhor presidente, perguntar para Vossa Excelência se Vossa Excelência vai chamar realmente o rapaz, o orador dessa noite, se for possível. Queria que ele falasse antes de eu concluir as minhas palavras nessa noite. Há possibilidade, senhor presidente? Nós estamos no período de explicação pessoal, vereador Roberto, e após isso eu vou fazer uma consulta ao plenário da casa, após terminar esse período, para a aprovação dos vereadores. Muito obrigado pela resposta. Cidadão, realmente, que Vossa Excelência, digo assim, porque por ter vontade e força de fazer isso. Isso realmente é uma vergonha. 831,61 centavos. Falar para você, tem que ter coragem. Realmente. Mas eu vou um pouquinho além. Eu não tenho medo, que nem você também não tem medo. Mas, infelizmente, tem partidos e partidos. Tem pessoas boas dentro de partidos. Mas, infelizmente, tem pessoas más. E essas pessoas más não podem participar de uma política dentro do município de Registro. Fomos eleitos realmente para brigar para o povo de Registro, num coletivo. Não ficar do jeito que está, pegando no pé de funcionários. Não é além só lá com vocês. Nessa casa também é assim. Infelizmente. Quem trabalha, o povo sabe. E é assim que a gente segue. Não tenho medo também. Mas em dizer, dar 3% dessa perca salarial que vocês estão vindo, em dar 10,80 ou até 11 na reposição salarial, a gente escuta que não dá para dar porque tem muito funcionário. E por que se abre concurso público em cima da hora? Se está inchado a máquina, por que pegar mais pessoas? Realmente vai ter mais gasto. Aí que eu fico pensando, se pode contratar mais pessoas, por que deixa de fazer faz o concurso ano que vem? E dá um aumento para vocês, um aumento real, que realmente o funcionário merece. Mas é assim mesmo. As coisas são assim mesmo, a eleição está aí. Para todos nós ver quem é quem merece e quem não merece. Infelizmente, a vida política é assim. Só continua realmente quem merece. Senhor presidente, eu fico preocupado, que eu sempre venho batendo numa tecla aqui, não só eu, como outros vereadores também, em relação às nossas moradias CDHU. Sabendo, senhor presidente, que nós temos quase 100 e poucas unidades, já com uma briga judicial, para ver se a gente consegue contemplar ou o suplente, ou sei lá quem seja aí da parte de baixo do rio, que são cota 11, onde a enchente chega aí, do jeito que está indo aí de novo, vai ter outra enchente. Qualquer chuvinha que dá, está dando enchente nas nossas baixadas aqui. A gente tinha que ter um dispositivo na lei municipal, senhor presidente, que não precisa esperar realmente o poder público lá, que seja lá o promotor, o juiz, dar a sentença final para o cidadão pegar a sua casa. Porque aquele que ganhou e aquele que comprou, ou aquele que vendeu, que seja, que realmente não ficou na unidade do mutuário, que realmente ele seja penalizado. Que a pessoa que é o suplente, que pegue logo essas unidades. Enquanto a gente não fizer isso, a gente está passando como um trouxa,
estamos fiscalizando nada. Então, tem que ter uma lei municipal que dá poder, não só para o legislativo, também para o executivo, que realmente foi constatado, senhor presidente, que ele burlou todas aquelas leis, quando se assina um contrato que você pega a unidade, que ele perca. E essas pessoas que realmente vendeu e as pessoas que comprou, que nunca mais entre no pacote de sorteio das casas. Tem que ser rígido da coisa. Doa quem doer. Só para concluir. 30 segundos, vereador Roberto. E não vai longe, para você ver. Sempre venho batendo na mesma tecla, senhor presidente, em relação a limpezas dos nossos córregos, que passa dentro do nosso município. Sequer, 3 anos se passou. E a gente não vê uma máquina trabalhando dentro da zona urbana. Tinha uma lá no Guaviruva, que infelizmente não deu tempo de tirar, e a enchente encobriu ela. Todos os seus componentes eletrônicos fundiu. E hoje a dificuldade do DAI, senhor presidente, é as máquinas bem defasadas por idade, que nem a nossa garagem, e sequer tem prancha para poder andar em cima. E os córregos assoreados. E segundo a gente está sabendo, o DAI vai fechar as portas em relação a esse atendimento, que não fez nada esse ano e nem os outros anos. E vai passar a bola e o bastão para a prefeitura. Você acha que a prefeitura vai dar conta, senhor presidente? Boa noite a todos. Cito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Oswaldo Sérgio Machado. Solicito ao vereador Heitor, vice-presidente, para que ocupe a presidência para me fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Oswaldo Sérgio Machado. Boa noite, presidente Heitor, nobres vereadores Júlio César e Marcelo, primeiro e segundo secretário, nobres pares, boa noite aos servidores, boa noite a todos aqueles que nos acompanham no plenário da casa, especialmente os servidores públicos do município e todos aqueles também que nos acompanham pelo portal da casa. Quero apenas deixar registrado e agradecer a discussão inicialmente junto com os pares e depois encaminhado às comissões permanentes. Agradecer e parabenizar os vereadores pela forma com que, celeridade com que analisaram os 3 projetos de lei do que trata a revisão dos servidores municipais da Câmara. Na verdade, nada mais fizemos que uma obrigação em sugerir ou trazer os projetos à apreciação da casa, mas especialmente eu falo como um dos membros da mesa diretora e senão porque como um dos vereadores dessa casa, da nossa satisfação de ao menos poder propor o projeto, aprovar o projeto como foi feito hoje, com a revisão das perdas inflacionárias desse período, do dia 1º de janeiro de 2015 ao dia 31 de janeiro de 2016. Lamentamos que, infelizmente, o índice que foi reposto sequer contempla a real inflação de que cada um de nós observamos ao ir aos supermercados, fazer as compras básicas, as necessárias para a alimentação nossa e da nossa família. Infelizmente, estamos vivendo um tempo que voltou novamente, especialmente aqueles que já têm uma meia-idade como eu, um período de duras perdas inflacionárias. Mas, ao menos, tivemos a grata satisfação, ou, digamos, o privilégio, este ano, como servidores municipais da Câmara de Registro, podermos ter um estudo, o impacto desse aumento, estar dentro das nossas possibilidades orçamentárias do que disporá a Câmara Municipal de Registro para o ano de 2016. Então, contemplamos, neste período adequado, que é o período de fevereiro,
durante o mês de fevereiro, podermos propor, como mesa diretora, como Câmara Municipal, a revisão deste período que aqui já foi mencionado, de 10,71%. Também, nesta noite, nós temos a grata satisfação de cumprir algo que conversamos no ano passado, de uma consulta, podemos assim chamar, de uma reunião com os servidores, que nós fazemos todos os meses nesta casa, e fomos, naquela ocasião, por volta do mês de agosto, chegou até nós, a mesa diretora, uma solicitação de uma revisão sobre o Vale Alimentação. Fizemos um compromisso com os servidores na ocasião, de que no mês de janeiro montaríamos uma comissão para fazer um estudo dos custos e, dentro da possibilidade orçamentária, com aval da nossa contabilidade, com aval do nosso orçamento, tendo condição, nós também faríamos essa adequação. Também contemplamos aos servidores com esse vale-refeição. Então, estamos felizes, especialmente por termos condição de ter feito essas adequações. Desejo aos servidores do Executivo, desejo à equipe do senhor prefeito, secretário de Finanças, secretário da Administração, ao próprio senhor prefeito Gilson, que tivesse desde já, os projetos aqui na casa com a possibilidade mínima da reposição do período inflacionário. Eu imagino que deva estar sendo bastante difícil, especialmente para os servidores, nesta ocasião, nesse momento, mas também para o administrador, para o executivo, de ter constatado que não tem essa possibilidade. Eu acredito que as discussões têm que continuar, todos os esforços. Esta casa, solicito 30 segundos, vereador Heitor. 30 segundos. Coloque à disposição desta casa, da mesa diretora desta casa, os outros vereadores, para que possa encontrar meios de contemplar. Não assinei o manifesto, até porque nem foi me consultado, proposto pelo vereador Raul, porque eu vejo de uma certa forma uma irresponsabilidade eu dizer que amanhã eu não voto nenhum outro projeto. Pode chegar um projeto aqui super importante para a saúde, para a educação, e uma coisa não vincula a outra, né? Nós não estamos deixando de aprovar ou de aprovar, por isso não foi assinado. Parabenizo os servidores por aqui estar, por todos que nos acompanham, inclusive os que nos acompanham de casa. Muito obrigado pela tolerância, uma boa noite a todos. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, secretário Cezinha, nobres pares, público que faz presente, boa noite a todos vocês, os servidores da casa e as pessoas que estão nos assistindo através da internet. Boa noite a todos vocês. Eu venho aqui a esta tribuna, uma explicação pessoal, realmente parabenizar a fala do vereador Oswaldo, que no que nós fizemos aqui não foi foi um dever. Hoje aprovamos esse projeto de lei do Legislativo. Cada esfera, cada um tem o seu responsável. Então, senhor presidente, eu acho que nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Agora, os servidores da casa, uma coisa eu deixo claro para vocês. Eu sou dirigente sindical, sempre lutei para a causa do trabalhador, principalmente da minha categoria. Sou bancário. Já fiz greve longa, 60, quase 90 dias de greve. Já fiquei 4 anos sem receber 1 centavo de aumento para que ninguém fosse mandado embora ou a própria empresa quebrasse. Fiquei 4 anos sem receber 1 centavo de aumento nessa mesma empresa que eu estou hoje, em um sistema financeiro. Eu não assinei o manifesto, por quê? Nós temos que ter a responsabilidade que
o município não é pequeno, o município é grande. Nós temos vários projetos a ser analisados aqui nesta casa. E o município não pode parar. Então, os vereadores têm que ter a responsabilidade nesse momento. Tem que ter a frieza de analisar as coisas. Por isso que o sindicato tem a categoria, os senhores servidores públicos têm o sindicato que os representam. O sindicato está negociando, não fechou a negociação que eu saiba. Até agora, nenhum vereador conversou com o prefeito. Eu acho que o papel fundamental é nós criar uma comissão de vereadores e participar de uma reunião com o senhor prefeito, para que ele realmente mostre para nós o que está acontecendo, se a economia no nosso município está muito ruim mesmo. Agora, vir aqui, fazer uma politicagem na época de eleição, eu não vou participar, jamais eu vou usar vocês. Eu não vou usar vocês, chegar aqui, eu assino esse manifesto aqui, por isso aquilo, e amanhã depois eu estou aprovando outros projetos aqui, emergenciais. Então, vocês precisam tomar cuidado, que às vezes estão sendo usados politicamente. Politicamente. Porque o mesmo vereador que vem aqui e defende, ele esteve na administração passada, e nessa mesma época, teve 1,7, né? Mesma época. Que eu saiba. Agora, temos que sentar sim, vamos conversar. Através de um diálogo você entende as coisas. Não tem solução, o sindicato descartou toda a possibilidade, aí ele vai partir para outro movimento. Mas aqui o projeto não chegou na casa. O projeto não chegou nessa casa. Isso deve deixar bem claro. O projeto não chegou nessa casa. Eu já ouvi na rua que nós devolvemos o projeto. O projeto não foi protocolado ainda em momento algum. Nem chegou na casa. Nós nem sabemos os números. Então o vereador que vir aqui e falar que isso, aquilo, é tudo falácias. Tudo falácias. Então temos que ter realmente no papel. Está aqui, fazemos audiência pública com os senhores, com o sindicato, para ver o projeto quando chegar na nossa mesa. Até agora não chegou nada. O que a gente percebe é que estão tentando usá-los. Isso eu acho uma sacanagem. Isso é sacanagem ficar usando o servidor como eu não uso. Jamais o setor bancário nós usamos eles. Os bancários chegar e prometer uma coisa. Não podemos fazer isso. Temos que ter responsabilidade. O Flávio ali, ele está ali com os números ali. Ele está mostrando que realmente o salário está baixo. Vamos brigar para que esse salário seja reajustado. Agora, fazer politicagem aqui antes da hora é muito desagradável usar o servidor. Modéstia à parte, vocês podem até achar que eu estou sendo... entendeu? Não, senhor. O senhor é do professor, os professores fizeram greve, o senhor não participou, vereador. Os professores estaduais fizeram greve de quase 60 dias, o senhor não ficou um dia parado. Vocês estão entendendo? Entendeu? Não ficou um dia parado, o senhor é servidor. Então tem coisas que tem que precisar tomar cuidado, só isso. Vir aqui essa tribuna e soltar nas redes sociais, isso, aquilo, é tudo politicagem. É tudo politicagem. Só para concluir, senhor presidente. 30 segundos, vereador. A gente sabe que o Brasil está atravessando uma crise grande. Já falei aqui no passado que o nosso poder de compra ia cair, nós íamos ter muitas dificuldades. E já está começando. Esse ano aqui, de 2016, 2017, vai ser super difícil. Nós bancários tivemos reposição nenhum centavo de aumento real. Vai ser difícil e não fomos nós que criamos isso. Não fomos nós. E nós vamos pagar por isso. Todo mundo sabe disso. Não é o vereador que está falando aqui. A mídia está mostrando isso. Muito obrigado pela tolerância. Boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Inês Satil Kuyama Kawamoto. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Inês Satil Kuyama Kawamoto. Boa noite a todos. Cumprimentar o senhor presidente, primeiro secretário da mesa Cezinha, segundo secretário Marcelo Camarão, demais vereadores, o público que nos assiste, os funcionários públicos municipais que estão aqui
prestigiando essa noite. Gostaria também de falar um pouco a respeito da questão da recomposição salarial dos servidores. Parabenizar aqui a mesa que já apresentou e hoje foi votado. Quem dera pudesse realmente ter um aumento, mas o que pôde ser feito foi, pelo menos, a recomposição. Estive essa semana conversando com o senhor prefeito a respeito exatamente da recomposição salarial do funcionalismo. Sabemos o quanto realmente é difícil sobreviver com esse salário, né, que ele está mostrando ali, 831. E realmente isto nos preocupa. Pedi para que realmente apresentasse os números, porque falar que houve superávit, né, que aumento da arrecadação, então nós temos que saber se houve um real aumento e se realmente tem condições, né, de se fazer esse aumento. Ele disse que estava discutindo, ainda não está fechado exatamente o valor, está discutindo com o sindicato a respeito, né, da recomposição. Então, eu acho que é importante ouvirmos, né, vai ser votado agora, mas eu gostaria de ouvir o representante do sindicato, o senhor Otávio, para ver como é que anda a negociação. E não tenha dúvida que nós estaremos discutindo e lutando por aquilo que realmente é direito e o que for melhor para o servidor. Não tenham dúvida, mas ainda o projeto está em discussão lá na prefeitura, lá no executivo. Eu estive conversando com o prefeito na segunda-feira. E ele disse que ainda estava em negociação e conversando a equipe de finanças com o sindicato. Então, acho que seria muito importante que todos os vereadores aprovassem a fala do representante dos trabalhadores, que é o senhor Otávio. E nós estaremos acompanhando de perto essa discussão. Eu acho que existem os números e nós temos que saber realmente se realmente está sobrando ou não está, porque os números da contabilidade nós sabemos que é um pouco mais complexo do que imagina. Às vezes o número está ali, mas não está sobrando, né? E nós sabemos a realidade, a dificuldade do país. E sabemos muito mais o quanto é difícil sobreviver com R$ 831 diante dessa inflação e que a cesta básica vem subindo o dia a dia. Então, vamos lutar, vamos realmente esgotar todas as nossas possibilidades aí com o Executivo Municipal. E quero aqui, senhor presidente, que a Câmara aprove a fala aqui do senhor Otávio, para que a gente possa, então, saber como é que está o andamento dessa discussão. E assim que chegar este projeto até a casa, realmente poderemos estar mais próximo da realidade e discutirmos e defendermos o interesse do servidor público municipal. Era isso que eu gostaria. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, nas redes sociais tem saído a respeito do Zika vírus o tempo todo. E também tem uma informação incorreta de que no nosso município tem tido casos de Zika. Isto é mentira, tá? Não existe. Felizmente não existe. Tá? Então é só isso que eu gostaria de falar, mas a Zika, felizmente, ainda não chegou até nós. E vamos lutar todos juntos para que não chegue, né? E esta luta é no sentido da prevenção, eliminarmos os focos, eliminarmos o mosquito. Boa noite, obrigada. Ok. Essa informação é importante sobre essa questão do Zika vírus, porque
o fato em si já é preocupante, e a notícia mal dada, então, pode trazer até o caos. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos, eu só queria, antes de colocar o requerimento que foi apresentado verbalmente pelo vereador Xavier, só dizer que, Otávio, nós não ouviremos no tempo de inscrição para a tribuna livre. Nós o ouviremos, se assim aprovar o requerimento, como convidado, como autoridade representando, porque o tempo ele segue à risca a questão das inscrições. Então eu vou colocar os pares para que nós possamos votar. O assunto é muito importante, eu também acho a importância, mas gostaria que o plenário, o artigo 52, me dá essa prerrogativa de convidá-lo para ouvir, né? Essa é a minha opinião, mas eu gostaria de compartilhar isso com os pares. Então está em discussão, acho que nem precisamos discutir, mas os vereadores favoráveis ao requerimento verbal do vereador Xavier, para que nós ouçamos o presidente do sindicato Otávio, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nós, então, os vereadores, por unanimidade, aprovam para que, como convidado especial, autoridade, em nome dos servidores, possa adentrar o plenário, Otávio, para fazer o uso de 10 minutos do microfone. A tribuna livre faz parte da pauta da Câmara, então todos os servidores que aqui estão, nós temos, acredito que pessoas que talvez pela primeira vez ou poucas vezes na casa, tem o João Carlos que usa bastante, o Marcos Batalha, mas a tribuna livre é um espaço que todo cidadão residente no município de Registro, que aqui reside, que aqui vota, tem essa prerrogativa de se inscrever aqui na Secretaria Legislativa da Casa, para que faça o uso do tema diverso. Então, está à disposição de cada um dos senhores e das senhoras. A partir de agora, Otávio, nós teremos, portanto, 10 minutos. Eu só gostaria, Otávio, Vossa Senhoria já conhece, mas antes eu gostaria de te passar a palavra, ler apenas eu gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e seu parágrafo 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte: parágrafo 4º. Cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos, não é o caso da tribuna, está convidada, mas fica aí também para que seja vedado os apartes. E será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. Nós vamos ouvir o Otávio, depois nós vamos encerrar a sessão e nós vamos continuar aqui, os vereadores. Se na presença do Otávio ou dos servidores, nós estamos à disposição para continuar conversando sobre a pauta da qual vocês fazem presente nessa noite aqui. Com a palavra, Otávio. Muito boa noite, senhores vereadores, membros da mesa diretora. A minha fala é dirigida aos senhores representantes do povo de Registro, mas muito em particular agradeço aqui a presença de todos os servidores e servidoras que estão acompanhando esta sessão. O sindicato fez uma convocação para que vocês todos estivessem participando desta sessão, porque isso foi resultado de um encaminhamento do sindicato junto a uma assembleia que houve aqui semana passada. Quero pontuar aqui, senhores, que nós iniciamos o ano num processo de negociação salarial junto com a equipe do prefeito. Tivemos 3 reuniões com a equipe do prefeito, administração, RH, jurídico, finanças, e ao longo dessas 3 reuniões, a última, nos foi apresentado a seguinte proposta, de uma correção de 10,67% para o auxílio alimentação, o que repõe a inflação de um ano, e para o salário do servidor, apenas 3% de correção. 3%. Nós colocamos esses números, essas propostas aqui na Assembleia, que houve, e foi rejeitado. Então, nós decidimos naquela ocasião de que a questão não é orçamentária. A questão aqui é financeira, mas principalmente política, porque vai de uma decisão política da administração
fazer um esforço para garantir uma recomposição de toda a inflação que nós tivemos ao longo de um ano. Por isso que o Poder Legislativo ele tem um papel muito importante, nesse sentido, de nos ajudar, junto ao prefeito, mesmo porque nas 3 reuniões que nós tivemos com a equipe do prefeito, não conseguimos falar diretamente com o prefeito. Eu acho que isso é importante. Mas eu acho importante também que os vereadores, como representantes do povo, se posicionem. Eu não quero apenas o apoio de 6 vereadores, é importante. Eu quero o apoio de 100% da Câmara de Vereadores. De todos os vereadores, todos os 13 vereadores. Porque o vereador precisa do servidor público. O vereador luta para que a população seja bem atendida, tenha vaga nas creches, seja bem atendido no posto de saúde, para que consiga cascalhar a sua rua, quando chove fica aquela lama toda. Então, a quem que o vereador se dirige para levar essas reivindicações em nome do povo? Para nós, servidores da prefeitura. É o professor, é o gari, é o médico, é o enfermeiro, é o agente comunitário. São nós servidores que estamos na linha de frente, atendendo a população. E merecemos respeito. Então, achamos importante que os vereadores tenham uma posição clara a esse respeito. Porque eu vou aqui mencionar a fala de um teórico, acho que talvez o maior teórico que a humanidade já produziu, e que assim, dissecou o capitalismo de alto a baixo. Foi Karl Marx. Ele disse que a história se repete. Primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Eu tenho aqui um ofício do prefeito que, no seu início, diz o seguinte: com nossos cumprimentos, vimos por meio deste informar que, apesar de legítimas as reivindicações dos servidores municipais, não podem ser atendidas neste momento, em razão das inúmeras dificuldades financeiras impostas ao longo deste ano. Esse ofício aqui é de 2013. 2013, não é de 2016, é de quase 4 anos atrás. Quando nós fomos à rua e pedimos que a prefeitura desse um aumento real, o prefeito ofereceu 4,5% e disse que, se houvesse condições financeiras, os 2,5% restantes, para completar a inflação, seriam concedidos. Até hoje isso não aconteceu. E, para piorar a situação, agora, esse ano, nós tivemos um aumento da inflação, que está beirando os 11%, e a prefeitura ofereceu 3%. Significa o quê? Que aceitar essa proposta é amargar uma perda de pelo menos 7%. Aí o que acontece, senhores? Acontece exatamente aquilo que está lendo naquele cartaz. Tem servidor ganhando 830, salário inicial, pai de família, né? 830, bruto. Depois tem o desconto previdenciário, vai cair para 750, 740. Aí, muitas vezes, esse companheiro acabou fazendo um empréstimo consignado, aí paga lá uma parcela de 150, 200 reais de empréstimo, aí o salário cai para 600, 500 reais líquido. O que um pai de família vai fazer com isso? Vai passar fome? Não. Ele vai ter que se virar, fazer bico, trabalhar final de semana, trabalhar à noite, para sustentar e manter a família, a casa. E o que acontece? A qualidade do serviço cai. Vocês sabem disso, todo mundo sabe. A pessoa que não tem sobrecarga de trabalho, ele não vai render, não vai produzir. Então, nós temos que evitar que isso aconteça, além do que é uma situação vexatória para o poder público pagar um salário que é menor que o salário mínimo nacional e é menor que o salário mínimo estadual, que foi fixado aqui pelo antigo governador Serra. Então, senhores vereadores, o que eu proponho é que a gente faça aqui um esforço. Não quero fazer uma divisão de situação e oposição, eu quero a Câmara de Registro, junto conosco, os servidores, né, se organizando aqui, para que a gente possa debater junto com o prefeito, buscar uma saída para essa situação, porque nós, do sindicato, não queremos chamar a categoria para colocar na pauta a greve. Nós não queremos, porque sabemos que isso vai trazer prejuízo e consequências ruins para a população. Mas é um recurso que está previsto na lei, na Constituição, nas leis federais. Nós podemos fazer uso desse instrumento, mas nós não queremos isso. A gente quer uma solução negociada. E por isso é importante que os senhores vereadores nos ajudem para que a gente possa encontrar uma saída financeira para esse impasse e garantir que nós, servidores, tenhamos, pelo menos, a recomposição das perdas com a inflação. Apenas isso, né? Vou aqui dar um exemplo.
Eu não quero me intrometer, mas aí a gente vai acabar tendo que fazer essa discussão aí. A Prefeitura soltou aqui um edital de concurso, acho que todo mundo viu, foi publicado recentemente, abrindo aí concurso público para mais de 50 cargos, né? Alguns deles é apenas para cadastro de reserva, então não vai ter contratação imediata. Mas alguns vão. Uma vaga, 2 vagas, vão ser contratados ao longo do ano. Eu fiz aqui uma continha bem simples. A Prefeitura, pelo que eu vi no edital, deve contratar ao longo desse ano pelo menos 50 servidores. Né? 50 servidores. Com salário que vai desde R$ 922 inicial até R$ 14.959, que é o salário do médico. Todas as funções são muito importantes. Somando o gasto com essas contratações, dá aproximadamente, se você levar em conta de julho a dezembro, portanto 6 meses, um semestre e mais 13º, aproximadamente ao longo desse ano, do meio do ano até o final do ano, a Prefeitura vai gastar quase R$ 900 mil, incluindo os encargos. Então, a minha sugestão, e aí, lógico, eu estou falando em nome do colega que é servidor, mas eu não tenho dúvida de que, se for para fazer um sacrifício e tiver que ficar até mais tarde para dar conta do serviço, se tiver que fazer um esforço aí para não deixar o serviço parar, mas que isso nos garanta uma correção digna para o nosso salário, eu tenho certeza que todos se dispõem a fazer um esforço e um sacrifício nesse sentido. E eu proponho que a Prefeitura suspenda até o final do ano toda e qualquer contratação, porque só isso já economiza quase R$ 1 milhão, que pode ser revertido para os atuais servidores. Né? Então, isso aqui é só uma sugestão, isso aqui precisa ser estudado, mas é uma sugestão que eu acho que tem respaldo de todos os servidores. Eu mesmo, se fosse servidor, eu não iria me incomodar de ficar até um pouco mais tarde, né, trabalhar um pouco mais, né, fazer um esforço aí para dar conta do serviço e para que a Prefeitura retarde essas contratações e deixe tudo para o ano que vem, porque aí é outro orçamento, é outra realidade econômica e talvez a gente esteja numa situação melhor. Então, essa é uma sugestão. Outra sugestão acho que eu acho importante. Agora, essa semana, sai publicado no Diário Oficial do Estado um programa de combate ao transmissor da dengue e do Zika vírus. Esse programa, ele disponibiliza para cada agente comunitário de saúde, por dia de trabalho, R$ 120. Só que, infelizmente, a administração não fez adesão a esse programa e a Secretaria de Saúde informou para os colegas agentes que eles vão trabalhar no sábado e vão ganhar 2 dias de folga. Eu acho que isso aí também poderia ser revertido em dinheiro para o trabalhador que vai fazer um esforço, deixar a sua família, trabalhar no final de semana, para que a gente não tenha um surto de Zika vírus aqui em Registro, mas que pague R$ 120 por dia trabalhado, porque esse dinheiro não sai do cofre da Prefeitura, é um programa do Estado. Eu acho que isso aí é uma coisa que podia ser discutido também com o Executivo, para que agilizasse a adesão do município para esse programa. É uma coisa simples, meramente burocrática. Para concluir, senhor presidente e vereadores... 1 minuto, Otávio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu posso ter me exaltado aqui, mas eu acho que assim, o sentimento que os servidores têm é de que nós não estamos aqui pleiteando e esperando apenas a correção da inflação. A gente está aqui também defendendo a nossa dignidade enquanto trabalhador. Porque se a gente aceitar essa situação, nós vamos acumulando perdas e perdas salariais, e daqui a pouco os bons profissionais que nós temos, eles vão para a iniciativa privada, e aí vão ficar os profissionais que não têm comprometimento e vão estar desanimados em produzir, em atender bem a população. Para que isso não aconteça, para que a gente valorize os trabalhadores da Prefeitura, para que a gente tenha perspectiva de futuro na Prefeitura, para que a gente possa se aposentar com um salário digno, que seja mais que o salário mínimo, pelo amor de Deus, gente. A gente precisa do apoio dos senhores vereadores, dessa Casa de Leis, para que a gente interceda junto ao prefeito e busque saídas para essa situação de impasse, para que a gente evite uma greve, evite uma paralisação, e aí a gente sabe que todos perdem com isso. Muito obrigado, vereadores. A nossa luta continua, colegas. Obrigado, Otávio. Pela liderança, vereador Raul Moreno Calazans. Senhor presidente, nobres colegas,
Ainda bem que o Otávio falou, né? Porque senão eu poderia passar por mentiroso aqui. Né? Porque é falácia. 3% é falácia. Não é? Não é falácia. É a proposta do prefeito, ou melhor, não é do prefeito, é da equipe, porque o prefeito não aparece, ele não vai conversar com o trabalhador. Para os representantes dos trabalhadores. Não tem falácia aqui. Não é? Ainda bem que o Otávio falou. Senão eu poderia até passar por mentiroso. Obrigado, Otávio, por confirmar. Né? Já que tem gente aqui que tem dificuldade em compreender, às vezes, o que a gente diz. E eu gostaria de dizer que as pessoas que estão aqui, os servidores municipais, homens, mulheres, são trabalhadores e merecem ser respeitados. Ninguém aqui é criança para ser usado. Ninguém aqui é criança. Ninguém aqui está de bobeira aqui, ninguém está de bobo aqui. E essas pessoas têm que ser respeitadas, vereador. Aliás, eu quero saber portanto, eles não estão sendo usados por ninguém, eles não se deixariam ser usados por ninguém. São homens e mulheres na luta. Mas tem vereador aqui que se deixa ser usado pelo prefeito. Esses sim são usados, não os trabalhadores. Esses são usados pelo prefeito, pelos interesses do prefeito. E este vereador quer ser usado pela categoria. Porque o nosso mandato tem que ser ferramenta de luta da categoria. Nós devemos estar aqui para representar os anseios dos trabalhadores, as vontades, as necessidades. E não para representar o prefeito. É o contrário. Eu pretendo é ser usado por vocês. E jamais, pelo respeito que tenho por cada um e cada uma aqui, tentaria usar os servidores municipais. Não é a primeira vez que vem a esta tribuna falarem que eu estou fazendo politicagem, tentando usar as pessoas. Isso é uma tremenda falta de argumento. Porque quando a gente chama para o debate de números, de dados, não tem um para apresentar. Ah, o prefeito falou que está com dificuldade. O prefeito falou, está falado, então é Deus. Não é. Não é. Nós temos que fazer o debate em cima de dados, de elementos, de números. E está claro, é óbvio. Qualquer um, hoje, com o uso da internet, entra lá, Tesouro Nacional. Clica lá no Google, Tesouro Nacional. Abre lá, transferência de recursos constitucionais. Vocês vão ver o que foi o FPM, comparando 2015 com 2014. Vão ver o que foi o Fundeb, as professoras. O Fundeb chegou a 22 milhões. O Fundeb executado em 2015 foi maior, inclusive, do que a previsão da portaria interministerial do começo do ano. Foi acima. É claro que existe uma crise. Poderia ser melhor, mas usar a crise de muleta não é justo com o trabalhador. Não é justo. Do Estado, entra lá. Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Entra lá no Google. Secretaria da Fazenda. Né? Repasses aos municípios. Entra lá. Compara. O ICMS de 2015 foi 14% maior que 2014. O IPVA de 2015 foi 13% maior que o de 2014. Poderia ser melhor? Nós tivemos uma inflação alta, aumentaram as despesas da prefeitura, é claro, mas cair receita não caiu. Não caiu. Isso não é verdade. Agora, vamos debater números. Vamos observar os dados. Tá? Um dado importante é esse do gráfico que eu mostrei para vocês. Isso aqui mostra muito claramente. Não é? Muito claramente. Em 2012, estávamos em 43,7% da folha de comprometimento com a folha das receitas correntes líquidas. Isso vem caindo. Isso vem caindo. Então,
Eu quero dizer também para a vereadora que nos antecipou. Ah, mas quero saber se é sobra. Claro que nunca vai sobrar dinheiro na administração pública. Claro que não é sobra. A questão aqui é de prioridade. Prioridade. O administrador prioriza despesas. Prioridade. Nunca vai ter sobra. Sobra nunca vai ter. Então vocês vão esperar o resto da vida, porque sobra nunca vai ter. É questão de prioridade. A prioridade é gastar o que se gasta com lavagem de veículos nessa prefeitura? Vamos lá no portal da transparência, dá para levantar lá também. Mais de 150 mil reais gastos com lavagem de veículos no ano, muito mais. Lavagem de veículos declaradas, não sei se sempre executadas. Muito mais. Com 150 mil reais, dá para construir um lavador, botar 2 funcionários e comprar equipamento. Aliás, tem lavador lá na garagem municipal. Dá para equipar, contratar funcionários. 150 mil com lavagem de veículos. É prioridade contratar mais de 500 banheiros químicos ao longo do ano, diárias de banheiros químicos? É essa a prioridade? Nessa administração parece que é essa a prioridade. Então, é claro que não vai ter sobra para o reajuste do salário do trabalhador. Sobra não tem. É uma questão de prioridade. De prioridade. E nós temos que exigir que se cortem outras despesas. E que se priorize o servidor municipal nesse momento, que não pode arcar com a perda salarial de 10,71%. Com relação ao nosso manifesto, não há aqui nenhuma irresponsabilidade. Os caras são irresponsáveis. Não vão votar mais nada do prefeito? Não vamos votar. Tem projetos importantes. Não há nada mais importante do que o reajuste do servidor neste momento. Nada mais importante nessa cidade. Não há nada mais importante do que isso. Portanto, vamos priorizar isso. E eu estou disposto de manter essa posição junto com os demais 5 vereadores que assinaram esse manifesto. Nós não vamos votar. Não é irresponsabilidade, a população de Registro irá entender. É justo, porque essa história de que nós vamos conversar com o prefeito, a única forma que nós temos de tomar uma atitude é essa, a do manifesto, é não votar. Porque conversar com o prefeito, vocês já ouviram essa conversa em outros momentos. Lembram do reajuste do auxílio alimentação de R$12? Não, vamos aprovar agora esses R$12 só, mas isso não impede que a negociação continue. É isso que diziam aqui. E quem sabe o mês que vem a gente consegue vencer o prefeito e aí ele dá mais um pouco. Lorota. Se aprova de um jeito, depois esqueça. Esqueça. Não, e vai ser esse o discurso, hein? Vamos aprovar os 3% e a gente continua lutando tanto para conseguir mais para o servidor. Lorota. Se aprovar os 3%, acabou. É os 3%. A forma de lutar, de apoiar o servidor, é tomar, sim, uma atitude dura como essa. De dizer, olha, nós não vamos votar mais nada de iniciativa do prefeito antes de resolver o problema dos servidores. É a nossa arma, é a única arma que nós temos. Ou vocês acham que alguém aqui vai convencer na conversa o prefeito de que ele tem que deixar de gastar com algumas coisas que ele acha importante para poder investir no servidor municipal? Você acha que na conversa isso vai acontecer? Acho muito difícil, acho muito difícil. Quero, senhor presidente, nobres colegas, dizer que esse vereador é responsável, sim. É responsável com a população de Registro e é responsável com os servidores municipais de Registro. E os 5 vereadores, os 6 vereadores que assinaram esse manifesto são responsáveis por isso. Vamos sim tornar público esse manifesto.
Vamos sim buscar a adesão de outros colegas vereadores. Esse manifesto ele não está fechado. Para concluir, senhor presidente. Segundo, vereador Raul. Ele não está fechado. É óbvio que nós podemos ter a adesão de outros vereadores a esse manifesto, não é? E essa é a nossa arma de luta. Não é? Os servidores do sindicato têm as suas armas próprias de luta, que saberão usá-los no momento adequado. Mas hoje era o momento certo, sim, para que apresentássemos um manifesto. Não veio nem o projeto ainda, o sindicato veio aqui e já disse qual que é a proposta. Já disse. Não é? Semana que vem é dia de pagamento. Se tivesse uma proposta melhor, já teria vindo. Quero, portanto, senhores servidores, falar que estamos à disposição de vocês. E desculpem se me exaltei, porque esse tipo de intervenção que me antecedeu aqui, tentando desqualificar o nosso trabalho, tentando desqualificar a nossa ação política, eu não admito. Respeito todos os vereadores, respeito todos os funcionários. E não admito que venham aqui faltar com respeito com o meu trabalho e faltar com respeito com os senhores, dizendo que são manipulados, que são usados. Que absurdo. Pela liderança, vereadora doutora Inês. Volto à tribuna para continuarmos a discussão a respeito da recomposição salarial. Foi muito importante a informação do representante do sindicato, seu Otávio, mas o projeto realmente ainda não foi encaminhado, então nós temos tempo para discutir. E mesmo que tivesse encaminhado, nós poderíamos discutir aqui, mas ainda não foi encaminhado. Então, vamos continuar a discussão. Eu acho que, se nós realmente nos unirmos e, juntos, todos, buscarmos, né, discutir, pensar, vamos pensar juntos, né, junto com o senhor prefeito, o que é que nós podemos fazer para melhorar esse índice. Então, estamos à disposição e vamos discutir juntos, lutar juntos aí com vocês. Não assino realmente o manifesto, porque eu acho que nós podemos lutar sem assinar o manifesto de obstruir os nossos trabalhos, tá certo? Quem quer obstruir, tudo bem, é um direito deles, mas quero continuar realmente discutindo e encaminhando os projetos paralelamente. E me coloco à disposição, vou realmente buscar saber, buscar novas formas aí para melhorar realmente esse índice. Então, me coloco à disposição, viu, Otávio? Você que representa aí os trabalhadores. E tenho certeza que os demais vereadores aqui da base também estão dispostos a colaborar. Tenho dito, obrigado. Mais alguém vai fazer uso pela liderança? Pela liderança, o vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, mais uma vez, eu acho que a gente começou já a discutir e parece que a coisa vai realmente fruir. Se realmente chegar o projeto aqui, a gente tira da pauta e vamos discutir. Mas discutir com todos os vereadores e o sindicato e os funcionários junto. Todo mundo junto. Não é sair uma comissão daqui só. Uma comissão de 2, 3 vereadores. Eu acho que todos têm que participar, todos têm interesse. Se faz aí uma audiência pública, que seja no KKK, para chamar todo mundo que tem interesse realmente. Fala em responsabilidade. Eu acho que uma pessoa que nem eu, com o apelido de Diabinho,
em dizer, com 53 anos nas costas, falei em responsabilidade. Se eu não fosse uma pessoa responsável, eu não estaria aqui no meu 3º mandato. Não estaria aqui. Estaria aí na zona rural, mexendo que eu realmente mais gosto, ou ia participar de um pleito de, quem sabe, ser um pescador futuro aí, para viver realmente em relação à pesca. Responsabilidade é uma palavra muito forte, porque, de repente, a gente está aqui dentro dessa casa aqui, representando a população e os funcionários municipais de registro, em dizer que eu nunca segui ninguém, persegui ninguém. O meu nome e sobrenome é trabalho. Realmente eu trabalho. Nunca vou fazer um papel de investigador. Nunca na minha vida. Nunca. Não cabe a mim. Cabe a mim, sim, trabalhar para o povo, no coletivo. É isso que eu fui eleito. Quero aqui estender também para o líder do governo, pedir um pouco de socorro para o pessoal do Xangri-Lá. O pessoal do Xangri-Lá, hoje eu fiz uma visita lá, o pessoal disse, passa aí para o pessoal da prefeitura, que nós estamos aqui enmatados. As praças, as sarjetas e guias, tudo com mato, gente. A gente sabe a dificuldade em relação a esse tempo, calor e chuva, o mato cresce rápido, mas o pessoal do Xangri-Lá, não só o Xangri-Lá, em outros bairros também, pedindo socorro, Vila Nova, muito entulho e tranqueirada nas calçadas. Então, eu peço aí ao líder do governo que realmente faça aí um mutirão, ou até então um catatreco, que volte o catatreco, que seria louvável, até então, para combater esse inseto aí que vem realmente amedrontando todo mundo, né? Quero aqui estender também uma indignação em relação à ciclovia do Agrochá. Ali na ciclovia do Agrochá, na frente do SESI Senai, onde que tem uma obra, uma excelente obra, uma das obras mais caras que já chegou dentro do município de Registro, onde vai gerar emprego e realmente vai ser excelente, não só para Registro, como para a região. Mas ali tem uma dificuldade muito grande. Tem os caminhões que saem e entram na obra, tem um transtorno por causa da chuva, traz muita lama, não só para a ciclovia, e também para o asfalto, que o asfalto está em péssima qualidade. Mas como realmente está em obra e é um parceiro do município, o pessoal está indignado, porque a fiscalização, em vez de ser parceira da empresa que está executando a obra, vai lá e multa. Tem uma multa de R$ 4.800, sabendo que a ciclovia vai sair dali. Ela vai ser afastada mais para dentro, porque onde que está a ciclovia hoje vai ser estacionamento 45 graus. Qual que é a parceria da prefeitura num momento desse? Parece que toca o pessoal fora daqui. Estão tocando as empresas que estão gerando emprego, poucos empregos, mas está gerando dentro do município. Aí eu fico indignado com certas coisas que acontecem na nossa cidade. Está tentando arrecadar de um outro jeito. E não é assim. Não é assim. Parceiros têm que tratar bem. Uma boa semana a todos. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 22/2, segunda-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 25/2, quinta-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas, 48 minutos e 43 segundos, encerramos a presente sessão.